Salve, salve, galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui com meu parceiro aí, Daniel Hadar. Mano, velho, se apresente pra galera aí, pro pessoal começar a te conhecer. Peterson, primeiro, obrigado, irmão. Boa noite aí a todo mundo que vai acompanhar esse bate-papo aqui. Uma voz na periferia. Primeiro, parabéns, viu, Peterson? Esse espaço teu aqui tá maneiro, tá no radar do DF, literalmente. E, aliás, não só DF e entorno. É um trabalho que eu acompanho já há algum tempo e você tem dado oportunidade, dado voz e vez à comunidade, àquela galera que tá ali às margens, né? Muitas vezes sem o devido espaço, sem o Os devido invisíveis. reconhecimento. Exatamente. Então, parabéns. Quem não me conhece, Daniel Hadar. Aproveito aí para deixar meu arroba no Instagram, arroba Daniel Hadar DF. Lá vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu sou casado com a Karen Isabel, pai de 3 lindas filhas, sendo 2 gêmeas, a Maite e a Jordana de 5 aninhos, e a Manuela de 11 anos. Eu moro em Santa Maria, também numa periferia aqui do Distrito Federal. Sou formado em gestão pública, sou jornalista também, trabalho com comunicação digital desde 2011, antes mesmo do Instagram. Comecei essa brincadeira lá no Facebook, bem antes né, de ter esse boom das páginas no Distrito Federal. Inclusive tem um amigo nosso, o Odir Ribeiro, que ele comenta que ele é o precursor dos blogs e eu acabei sendo aí um porta, né, abre portas desse meio de comunicação digital em rede social. E além disso, estou estudando Direito, estou no 6º semestre. Fui candidato a deputado distrital por 2 eleições, 2018 e 2022, e hoje sou o primeiro suplente de deputado distrital. Eleição passada, ali, girei a tinta ali de uma das 24 cadeiras, faltando apenas 146 votos. E aí a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, mas gratidão aí pelo espaço e acompanhem esse bate-papo. É isso aí. E assim, só para lembrar, o Odir, meu parceiro, um abraço aí, bem apertado. É um cara que está fazendo a diferença, né? Não só no jornalismo, mas também no social. Exatamente. É um cara do coração enorme. Um abraço, meu parceiro. Cara, como de praxe, né? Vamos começar o seguinte. Quem é o Daniel? Ele é nascido e criado aqui, veio de fora para cá. Vamos contar um pouquinho, retroceder até chegar esse momento aí. Vamos lá. Cara, eu sou filho de nordestinos, como grande parte dos moradores de Brasília, né? Meus pais vieram do Ceará, lá de São Benedito, minha família, avós, tudo veio de lá, né? São de lá, e meus pais vieram para Brasília, inclusive passando por Ceilândia. Quem não passou em Ceilândia, né? Morei na 22, ali na Guariroba, na 8. Então, assim, tem uma história bem embrionária aí no início né, da minha infância ali. Meu pai, porteiro, infelizmente faleceu em 2019. Minha mãe, viva, graças a Deus, salgadeira de mão cheia. E, cara, eu cheguei em Santa Maria em 96. Antes disso, né, fiz uma passagem ali, como meu pai era porteiro de um prédio, então a gente morava na portaria do prédio até 1996, aproximadamente. Eu tinha uns 14, 15 anos. Viemos para Ceilândia até a gente ganhar um lote lá em Santa Maria. E aí meu pai construiu a casa em Santa Maria. E aí, 97 ali, mais ou menos 96, 97, eu chego realmente em Santa Maria. E ali, cara, eu aprendi a amar aquela cidade, vi aquela cidade crescer. Entendeu? A cidade, ela foi criada em 90, mas de fato e de direito, como região administrativa, ela aconteceu em 1993. Portanto, tinham 3 anos apenas de região administrativa. Então, uma cidade que só tinha ali as avenidas principais e o resto era pura lama, barro. Então, assim, minha história ela é uma história de pessoas comuns, como todo mundo aqui praticamente chegou em Brasília, que veio de fora, né, do Nordeste, mas graças a Deus foi uma cidade que eu aprendi a amar, que eu constituí minha família, inclusive, lá em Santa Maria, e que hoje de 2011 para cá, quando eu crio o projeto Radar, que aí eu vou ter um pouquinho mais de oportunidade de falar sobre esse projeto, foi quando eu comecei a me dedicar para dar voz e vez à minha cidade, como hoje você faz aí. Só que hoje eu vejo que você furou a bolha, né? Você não fica localizado aqui apenas no Sol Nascente, você está fazendo isso aí com muita maestria, no geral. E é sobre isso. Minha vida ela passa como uma pessoa comum, como todo mundo aqui, mas que eu aprendi a valorizar as oportunidades que me deram para eu poder me qualificar, estudar
e poder dar voz aonde eu moro hoje, fora da política. Aí, naturalmente, que essa minha caminhada, ela acabou me direcionando aí para essas 2 eleições que acho que dessa vez a gente chega lá. Você é uma voz na periferia, né? Literalmente ali em Santa Maria. Cara, e se eu te falar que eu conheço parte disso que você falou ali de Santa Maria? Por quê? Tinha uma galerinha ali da expansão que morava lá, os meus vizinhos do lado. Eles venderam a casa aqui, foi bem nessa época aí, e mudaram para lá, que era só aquela avenida principal. Santa Maria, Eles Ela mudaram, quer ver? Foi do lado, não sei se é um posto de saúde, que é bem no começo ali, ou é a uma UBS 2. delegacia. Tem a UBS 2, que fica na 217/317. É bem no comecinho assim, ó. Foi o primeiro comércio que teve ali, foi o deles que eles montaram lá. Legal. Venderam aqui e montaram lá. E eu fui lá para encher laje e acompanhei. E outra, como eles tinham um time aqui, eu saía daqui para jogar bola lá também, que era no Sena, né? Então, assim, nos campinhos de terra lá, antigamente, cara, isso, cara, ferventava aí a nossa periferia, né? Em Exatamente. todos os lugares do Distrito Federal. Então, assim, passei boa parte também da infância ali em Santa Maria, né? E conheço bem aquela. Cara, só tinha aquela avenida. Cara, de falar assim, meu irmão. Passa De um falar filme na assim. cabeça, né, irmão? E eu falava para eles, cara, vocês são loucos. Enfrentaram aqui na expansão e saíram daqui para enfrentar lá também. Sim. Porque não tinha asfalto, não tinha. Cara, no começo ali foi árduo, não foi? Assim, a maioria das regiões administrativas, salvo as exceções de cidades que foram preparadas, né, que foram planejadas para ser o que é hoje, Lago Sul, Octogonal, Sudoeste, Guará, ali, enfim, Águas Claras, que também é uma cidade bastante planejada, cresceu demais, mas se você pegar Samambaia, Ceilândia mesmo, Santa Maria, Gama, são cidades que primeiro deram os lotes, mas a urbanização, o planejamento, ele veio né, a duras penas. Então acaba que isso traz um grande reflexo para a cidade quando ela, por exemplo, Santa Maria está com 34 anos. Hoje a gente sente o reflexo. Aqui, quantas enxurradas aí? A gente está inclusive pertinho aqui, né, uma mega chuva. Eu acabei de vir ali pela 180. Exatamente. E aí uma chuva dessa aqui, daqui a pouquinho alaga tudo, mas falta o planejamento, falta esse olhar mais cuidadoso por parte do Estado, né? Exatamente. E a gente acaba pagando um preço, mas é o que nós temos de alcance diante da nossa realidade. Exatamente. Como classe C, D e E. Mas a gente não pode ser injusto também, porque às vezes é o seguinte, cara, o pessoal ganha um lote, né? E já vem os outros aí, já invade, e quer, né, saneamento, e às vezes não acompanha. O crescimento da cidade em si não acompanha o planejamento, né? Então, assim, temos que ter renovação sempre, igual você mesmo. Cara, você enfrentou horrores, né? Cara, você enfrentou uma certa dificuldade que hoje você pode chegar, bater no peito e falar assim: eu represento Santa Maria. Eu sei o que eles precisam para melhorar, não é isso? Exato. Você chega com uma certa bagagem. Então, assim, nada foi por acaso de você estar aqui hoje representando uma cidade que ainda está em crescimento também. Exatamente. Né? Apesar de ter 30 anos, cara, tá numa crescente e precisa melhorar bastante, né? Sim, então, sim. assim, você é um cara que pode servir como exemplo e espelho daquela cidade. Porque eu acompanho parte do seu trabalho aqui e vejo que o cara tá fazendo a diferença na quebradinha lá, hein? Vamos olhar, 140 votos. 140. Cara, qual é a tese que eu tenho defendido, Peterson? Eu moro na cidade de verdade, ao contrário de alguns aventureiros que aparecem aí a cada 4 anos dizendo que conhece a cidade, que Os faz muito pela garimpeiros, né? cidade. Eu, de fato, moro na região administrativa, eu vivo aquela realidade, portanto, minha família não tem plano de saúde hoje. Eu não falo isso com orgulho, porque eu realmente não tenho condição de pagar Uhum. até porque minha família são 5, é eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Então, se eu tirar ali R$ 2.000 para pagar isso aí, vai faltar de alguma forma. Então eu uso o SUS, muita grana. eu uso o transporte público, eu uso o sistema BRT, eu não tenho dificuldade nenhuma. Agora, assim, eu vivo a realidade, eu moro, vivo a realidade e luto fora da política. O que eu tenho defendido dentro do radar é justamente o que eu gostaria de ver os políticos fazendo. O deputado distrital, ele pode muita coisa, ele não pode tudo. Mas dentro daquilo que ele pode, ele deveria estar fiscalizando o hospital, seja
o Hospital Regional de Santa Maria, o do Gama, o de Ceilândia, porque, aliás, um deputado distrital, também é importante que a população saiba, que o fato de eu morar em Santa Maria e uma vez eleito, eu não represento única e exclusivamente uma cidade, eu represento o Distrito Federal. Agora, é lógico que dentro da nossa, né, No limitação quadradinho ali. financeira e tudo mais, a gente acaba focando dentro daquilo que a gente tem condição de abraçar. Então, por exemplo, eu não consigo estar toda hora em Braslândia, eu não consigo estar toda hora em Planaltina, mas eu gostaria muito que esse é o papel do que eu acredito, ver um deputado distrital saindo da tua zona de conforto, porque não dá para fazer política pública dentro de gabinete. Não, Só não com dá. ar-condicionado, vendo estatísticas ali, a rede social, não. Política mesmo, feita com P maiúsculo, é na base. É pegando, deslocando o gabinete itinerante, indo para a ponta, para ouvir a população ali numa emergência de hospital, ir para a rodoviária, ir para um terminal BRT, por exemplo, no nosso caso lá, e discutir o problema. Porque não tem como você qualificar a política pública sem ouvir a população. E acho que é o grande erro dos gestores públicos que eles acham que é o seguinte: não, vamos construir aqui uma unidade básica de saúde em determinado lugar. Mas, cara, qual foi o planejamento? Fez uma audiência pública, ouviu a comunidade? Eu sinto Exatamente. falta, por exemplo, daquela época do governo nas cidades, do orçamento participativo, até porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é meu, é teu, dos nossos impostos. Aí simplesmente o cara chega com ao bel prazer dele, aquilo que mais dá visibilidade eleitoral para ele, ao invés de se preocupar com aquilo que de fato a comunidade está precisando. E aí, ao invés de discutir isso na base, simplesmente empurra de goela abaixo ali um CAPS, alguma coisa num lugar onde às vezes não é a demanda local. E eu acho que está faltando isso, está faltando sensibilidade por parte dos gestores, diminuir essa distância, esse fosso que há entre a cidade, a população e a máquina pública. E é isso que eu tenho feito fora da política, dentro do radar, tentando gerar consciência na cabeça da comunidade, de parar de achar normal aquilo que de fato não é normal, porque não é normal a gente, porra, sair 4 horas da manhã com medo porque não tem iluminação. Aí você vai com medo de ser assaltado, e aí não tem ali uma ronda ostensiva. Aí tu vai para a parada de ônibus atrasado, superlotado. Não tá normal. E eu fico de cara como é que o tal do gestor público, secretário de pasta A, B ou C, não tem essa preocupação, sabe? Então, eu faço isso hoje, graças a Deus, fora da política, por acreditar que a política pode ser diferente de muitas coisas que a gente está vendo, e quem sabe um dia, como né, foram 2 eleições aí batendo na trave, a primeira foram 12.208 votos de primeira, Peterson, É e mesmo. oriundo desse trabalho, porque assim, cara, eu vou te falar, o que você faz, o que eu faço, o que essa galera de rede social faz, a gente às vezes representa muito mais do que aquele parlamentar que está lá conchavado com o governo de plantão caladinho, não pode chegar mesmo com respeito, chega, pô, governador, tô com um problema aqui na minha cidade, vamos resolver esse problema, não. O cara prefere ficar lá com as mamatas dele, Pois é, entendeu? Com cara. medo do governador de dar uma tranca no cara, e aí, no final das contas, que tipo de representação essa pessoa tem diante do mandato, sabe? Eu acho que é Uhum. sobre isso, política. Porque eu acho o seguinte, cara, que a gente precisa ter essa percepção que o governador, ele também precisa ser ajudado, né? Cara, é muita coisa, mano. Mas é muita coisa você gerir uma cidade desse tamanho. Então, Sim. assim, nesse ano de 2026, a gente bota um governador lá, cara, eu acho que os problemas, eles vão permanecer. Por quê? Não tem isso aí que você está falando. Agora, você imagina, não já está na hora de dar uma mudada um pouco? Cara, trocar essa chave, mudar essa chave, porque precisa ter sim. Eu estou rodando todo o Distrito Federal e no entorno. Então, cara, o que que custa dar uma olhadinha no trabalho que eu estou fazendo e chama para conversar um cara que está rodando por aí, igual você. Você conhece a cidade. Cara, não pode ter essa vaidade, né? O governador chegar a te chamar, o administrador chegar a te chamar, porque você tem um trabalho lindo, velho. E Obrigado. tem que ser admirado por muitos. Não, é admirado por muitos, mas tem que ser respeitado um trabalho desse aí. Tem que ter essa união, independente de partido. Mas sabe o que acontece, Peterson? É que o meu trabalho, o teu, do Odir, do Kleber do DF Águas Claras, da galera lá do Ceilândia Muita Treta, do Coisas do Gama, é um tipo de trabalho que bota o dedo na ferida, incomoda. E quando você incomoda o governo, ao invés dele olhar e falar assim, pô, eu vou pegar esse pessoal aqui e vou tratar como um parceiro, porque eles conseguem Exatamente. ter a informação antes mesmo do meu administrador regional lá da base. Pô, traz todo mundo para perto, a gente não. Aliás, eu não sou oposição por oposição, nem você.
A Exatamente. gente ama a cidade, a gente vive a realidade da cidade, e a diferença é que a população está tão desacreditada no poder público que ela nos procura para poder mediar o problema. E a gente faz isso com muito respeito, com muita imparcialidade, com muita prudência. O problema é que quando você vai e toca na ferida, aí o gestor público acha que você é inimigo. Aí, para os Não, amigos do rei e da rainha, tem tudo. Mas para a galera que está querendo discutir os problemas da região, aí é visto como um inimigo da máquina. Então, assim, tem que mudar esse conceito de quem está com a máquina, com a caneta na mão. E sobre a oxigenação que você falou da política, o que eu tenho pensado sobre isso, Pedro? É lógico que, assim, ainda está muito distante daquilo que a gente poderia entender como, assim, cara, o perfeito da política. Mas deputado distrital não deveria ter reeleição. Até para que o legislativo pudesse se oxigenar. O executivo, eu acho que uma reeleição, porque em 4 anos, realmente, não adianta o próximo governador vai pegar um monte de problemas até ajustar a casa. exatamente. 4 anos, podendo ficar mais 4 anos a depender do trabalho e, naturalmente, do voto, do aval da população. Agora, o legislativo, cara, o legislativo precisa ser oxigenado. 4 anos é tempo suficiente para o deputado mostrar um pouco do que ele quer. Apresentar os projetos de lei, direcionar as emendas de forma coerente, defender aquilo que ele se propôs durante a campanha. Lindo. Agora, o problema é que isso vai virando uma máquina. Tem deputado distrital ali na Câmara que o cara tá lá desde a primeira eleição, pô. Pois é. Aí eu te pergunto, isso é bom para quem? Para ele. Exatamente. Porque pra população, Exatamente. eu não vejo essa vantagem toda, não, sabe? E acaba que fica assim, o cara entra num automático tão grande que às vezes não é nem porque ele não quer mais, é porque acostumou ali e pronto. É uma cadeira, ele vai lá e senta e já não, né? Não é a mesma coisa do primeiro mandato, né? Daquele primeiro ano, do segundo ano, fala bora, e aí começa a ficar morno, né? Exato. Então, assim, precisamos sim dessa renovação. E outra, a renovação maior é na consciência, é conscientização, porque, cara, não tá bom a saúde, a educação, não estamos apontando culpados. Exato. Precisamos melhorar, galera. Precisamos melhorar. Não estou falando, a culpa é sua. Não, a culpa é nossa. Se todo mundo se abraçar e entender que a população, cara, tem que parar de sofrer. Eu já falei aqui que eu vou passar conhecimento daquilo que eu estou passando para muita gente aí, abrindo caminho. Não precisa mais ser, não interessa, o governo que já passou, cara, 2026 tende a ser diferente. Ó, eu faço aqui sempre uma reflexão quando eu estou participando de alguns podcasts, que, infelizmente, a gente direciona muita culpa para o político, só que esquece que ninguém entrou lá porque é bonito, porque fez isso ou fez aquilo. Entrou lá pelo voto. Entrou pelo voto. Então, assim, se a sociedade ela tivesse noção do poder que ela tem, ela mudaria muita coisa na sua realidade e principalmente nas representações diante do parlamento. A gente fala que o parlamento, o Congresso Nacional, a Câmara Legislativa, nada mais é do que o reflexo da sociedade. Portanto, se tem gente que ali não desculpe o termo, mas está cagando e andando lá para a sociedade, cara, isso é parte do reflexo da sociedade, que acabou aprovando e elegendo determinados tipos de políticos que não têm o menor compromisso com a cidade. Você quer um dado real? A pauta dessa eleição no Distrito Federal, tirando a corrupção do que a gente está vendo do Banco Master, que isso aí realmente ainda... O fio do novelo ainda nem começou a ser puxado. Ninguém sabe ainda. Agora, você sabe o que mais dói na população aqui no Distrito Federal? Ao contrário da pauta nacional, do que vai ser discutido na campanha presidencial, que é a segurança pública, aqui no Distrito Federal é a saúde pública. Aí eu vou dar um dado para você. Cada deputado distrital tem direito, a partir desse ano, que aí cada ano vai crescendo o poder da distribuição das emendas, em termos quantitativos. Este ano, cada deputado distrital terá direito a destinar 34,5 milhões de reais. E aí, eles destinam como? Aonde melhor atende a sua base eleitoral. Portanto, muitos, infelizmente, não dá para generalizar, mas acaba destinando para onde lhe convém, para ele fazer as devidas amarras para poder se manter no poder. No Congresso Nacional, os parlamentares, deputados federais e senadores, eles também têm esse recurso. Só que 50% desse valor é obrigado eles destinarem para a saúde pública. E por que na Câmara Legislativa não? E é simples. Não basta
eles terem a obrigação, porque bastaria a consciência de cada um. Porque se eu tenho 34,5 milhões de reais e eu me comprometo com o eleitor na campanha de que 50% desse valor eu vou destinar para a saúde, porque é a contribuição real de um deputado distrital para a área da saúde, porque verbalizar no púlpito lá para reclamar da saúde, isso é mole, entendeu? Agora eu quero ver alguma coisa de prático. Então, imagina se todos os 24 deputados distritais pegassem 34,5 milhões, dividisse por 2, dá 17 milhões e 250 mil reais. Cada um, vezes 24, 414 milhões de reais. Caraca. Vezes 4 anos, que é o mandato, 1,6 bi. Muito dinheiro. Caraca. Aí, vamos fazer um comparativo. Estão construindo um hospital lá em São Sebastião em torno de 170 milhões. Portanto, se durante 4 anos, 1,6 bi, e por ano, 414 milhões, você há de convir comigo que somente os 24 deputados distritais, se eles quisessem sair da narrativa de que o problema da saúde está sim, a culpa é do governo, mas eles não fazem o dever de casa deles, eles poderiam ajudar a construir pelo menos 2 hospitais públicos no Distrito Federal por ano, ou pegar esse dinheiro e fortalecer a atenção primária para desafogar os hospitais. Portanto, tem jeito, Peterson, tem jeito de resolver o problema. O problema é que sempre a gente aponta o dedo, mas esquece de fazer a nossa parte. Eu tenho defendido isso, que uma vez estando lá, se Deus permitir, é apresentar um projeto de emenda à lei orgânica, que é um pelo que chama, para que os 24 deputados distritais tenham obrigação e estejam em consonância com o que já existe no Congresso, portanto, não é uma roda inventada. E mais, e mesmo que não seja aprovado, 50% desse valor, 17 milhões 250 mil, é um compromisso para eu poder dar uma contribuição real para a nossa cidade. Aonde vai ser destinado, a gente vai avaliar. Portanto, ouvindo a população. Eu acho que isso é política. Porque o resto é narrativa. Exatamente. O cara não tem coragem de ir na frente do hospital porque senão perde os cargos do governo. Na hora que pega parte do recurso que ele tem o direito de direcionar para onde pode atender melhor a população, ele vai fazer os conchavos dele lá, onde atende melhor a camada eleitoral dele. Aí, meu amigo, por isso que eu falo assim, consciência, se a população acompanhar a lupa, como é que os deputados trabalham, eu tenho certeza que a renovação lá vai chegar a 80%, 90%. Rapaz, e chega a ser surreal, né? São Bizarro. números, assim, absurdos que, se canalizado para a saúde, a gente teria que brigar por outra coisa aí, porque a saúde estaria, cara, 100%. Sim, é porque cara, assim, a história que a gente sempre ouve nos debates eleitorais, dinheiro tem, falta gestão, não é narrativa. Porque dinheiro, cara, Brasília é muito rica. Exatamente. Nós vamos estar aí com, acho que o orçamento desse ano, 63 a 70 bi. Cara, é dinheiro demais. Para a saúde, se eu não me engano, são 12 bi. É lógico que tem uma folha de pagamento, tem tudo, mas eu estou mostrando aqui por A mais B. Só os 24 deputados lá, se pegar 50% das emendas, e não é roda inventada, como eu disse, já resolveria boa parte dos problemas nossos aqui. Exatamente. 414 milhões injetados na atenção primária, quem sabe a gente pudesse até pensar em ampliar o horário dos postos de saúde. Ao invés de chegar a ficar até 5 da tarde, 5 da tarde o cara tá pegando um ônibus ainda para vir para a cidade. Contratar mais profissionais. Aumenta ali o horário até 8 horas da noite, dá condição para o profissional. Exatamente. Ou seja, cara, é pensar política com um olhar daquilo que atende à sociedade, não é o que atende ao meio político, sabe? Tá muito invertida essa ótica, Pedro. Exatamente. E cara, quem é que pode dar esse primeiro passo aí para mudar isso? Como é que podemos fazer? Precisamos dialogar mais. Eu vou lançar um programa aí semanal, politicamente falando, né? Vou dar espaço para pessoas falar, debater, começar a dialogar entre cidades, Isso é legal. né? Porque a gente precisa dessa experiência. Não é só que você conversar comigo, o pessoal está conhecendo você, mas outro também tem que ser confrontado nas cidades, porque um deputado hoje, ele vai em todo o Distrito Federal, não é só lá em Santa Maria. Exatamente. Se você é eleito, cara, você vai ter que percorrer e escutar a todos. Então, por que não começamos agora? Por isso então, que o nome é deputado distrital, do Distrito Federal. Exatamente. Agora tem uma coisa, Peterson, que ainda está muito embrionária. Isso está sendo discutido no Congresso. Não é responsabilidade da Câmara Legislativa mudar isso. Uhum. Mas lá no Congresso já se discute a possibilidade de mudar a forma de campanha, de eleição,
para o voto distrital misto. O voto distrital misto é uma coisa muito bacana. Porque hoje, como é que funciona? O cara, quando é muito endinheirado, ele consegue estar nas 35 regiões administrativas. Veja aqueles caras lá, aqueles donos de empresas de terceirizados e não sei o quê. Esses aí conseguem estar em todo lugar. A gente acaba, por questão de limitação e estratégia, a gente vai fechando um campo aqui para tentar ter chance, assim como os caras gigantes têm. Mas o voto distrital misto ele é inteligente do ponto de vista que ele aproxima o mandato dos eleitos, o mandato da população. Então, imagina que, uma vez implantado o voto distrital misto no país, aqui no Distrito Federal funcionaria mais ou menos o seguinte: Sol Nascente, Ceilândia e Pôr do Sol, suponhamos, viraria um distrito. E aí você que mora aqui na região, você poderia dar um voto na proporcional, portanto, como é hoje, e um voto para eleger um cara do distrito. Massa. Aí você tem um representante legítimo daquela região, portanto, ele tem a obrigação de estar presente aqui, de fiscalizar o governo diante do raio de ação dele, por onde ele foi eleito, e ele destinaria os recursos de forma mais direcionada para melhorar a vida da população. O problema é que um deputado distrital, ele na Câmara, quando ele apresenta um projeto, ele apresenta um projeto plural, ele está pensando no DF. Agora, na hora da destinação das emendas, ele vai por onde? Onde ele teve mais votos, entendeu? Onde ele mora, onde ele tem maior representação. Então, isso acaba que distancia o mandato dos eleitos. Por isso que tem deputado que fala assim, cara, o que eu vou fazer lá em Planaltina? Eu não tive um voto lá, mas é responsabilidade dele. Exatamente. Pela consciência e responsabilidade, o mandato dele, ele tem obrigação, da mesma fiscalização que ele faz na saída sul, ele tem que ter obrigação de fazer na saída norte. Portanto, ele vai ter que ser provocado, naturalmente, né, para rodar a cidade, para que ele possa fazer a fiscalização, a interlocução junto com o governo. Eu estou falando aqui que não é, ninguém precisa ser xiita, não. Oposição xiita, o cara achar que vira o deputado, que ele agora vai para cima, vai metralhar. Eu acho que a política ela é feita de diálogo. Exatamente. Entendeu? Ela é feita de construção de pontes. Portanto, você pode ter um mandato com coerência, com responsabilidade, cobrando do governo e ajudando o governo a ter a governabilidade devida para poder entregar para a população a melhora da qualidade dos serviços públicos. Eu acho que isso é política. Cara, é massa demais. E assim, eu vou lançar esse programa aí justamente para isso, para que vocês também, não só como oposição, mas se conheçam. Cara, a gente precisa de conhecimento, precisa trocar essa experiência. Um cara que está fazendo a diferença em Santa Maria. Você acha que eu não quero o cara aqui, meu irmão, na minha quebradinha? Sim, cara. O cara, moço, olha a transformação que você fez ali em Santa Maria. Eu fui lá um dia desses aí, né? E fui saber quem era, né? Porque a gente conversou e eu fiquei de lá com você percorrendo a cidade. Só que eu tive um evento lá e tive que ir lá. E fui procurar saber quem era. Daniel Radar. É um cara muito bem falado e mostraram na prática o que você tem feito naquela cidade. Aí você acha que eu não quero um cara desse colado comigo? Cara, eu quero, porque o meu intuito aqui de Uma Voz na Periferia, cara, é passar conhecimento para minha quebradinha que passa tanta dificuldade. Eu vejo os moleques aqui se perdendo. Eu não quero mais isso na minha Ceilândia. Eu não quero mais isso no meu Sol Nascente. Sim. Eu não quero mais isso nas nossas regiões. E por que eu não pego um cara desse aqui e boto para administrar aqui? Não que o administrador não esteja fazendo, mas se tiver essa ponte, independente de partido, cara, agora você imagina, eu faço uma palestra e chamo 10 caboclos de todas as regiões para falar um pouquinho do que acontece lá, a gente trocar essa experiência e ter a proximidade Sim. com a população. É isso que está faltando, parar com esse pé de guerra. É lógico que na política ali, quando você vai, aí você tem a sua luta. Cada um corre na tua raia. Exatamente. Mas os 4 anos cara, eles juntar com a comunidade, juntar mas a galera parou, do bem, né? Exatamente. Por que eu tenho que olhar para você e falar assim, o cara não me apoiou? Negativo. É um excelente administrador que está administrando ali a quebradinha ali e eu quero trazer para cá. A mesma coisa que eu falei com o Dalvan, lá no Recanto da EMA. Você está entendendo? Dalvan, eu gosto muito dele. Muito Agora, competente. Tem a ver com partido, pô? Não tem a ver com partido. O cara tá revolucionando e você acha que eu não quero na minha Ceilândia? É o que eu falo assim, o problema das regiões administrativas aqui no DF, eles são semelhantes, muitas vezes só muda o local. Exatamente. Mas a falta de infraestrutura, de zeladoria,
sabe? O problema ali na porta da emergência do hospital. Cara, é incrível. O mesmo problema que vocês têm aqui, a gente tem lá em Ceilândia, lá em Santa Maria, o pessoal lá em Planaltina também tem, mas o que está faltando é realmente esse olhar mais sensível por parte de quem está com a caneta na mão. E nós, eu vou dar um exemplo muito legal aqui. O Kleber do DF Águas Claras, você já esteve com ele? Já, Cara, eu conheço, mas assim, eu ainda vou não falar, trouxe para cá. ele revolucionou a comunicação ali na região de Águas Claras, na região de Vicente Pires. Por quê? Porque ele está utilizando da própria comunicação digital, da inteligência artificial, de todos os mecanismos para ajudar a comunidade, inclusive o governo. Tu acredita que lá, por exemplo, a pessoa entra em contato com ele por um sistema e ele consegue monitorar quais são os problemas que a região tem e fazer a interlocução da população com a máquina pública. Poxa, isso é cidadania. É o que deveria não só fazer quem está na ponta como nós aqui, que né, tentamos fomentar ali a comunicação digital, a boa comunicação, mas isso é um papel de toda a sociedade. Eu acredito que, assim, a um médio espaço de tempo, curto não, mas a um médio espaço de tempo, essa consciência crítica ela está tomando uma proporção porque as redes sociais elas deram Exatamente. essa oportunidade. Porque antigamente você ficava um pouco isolado ali, né, diante da tua rede social ali, do Aham. teu público, É no né? seu quadradinho ali, Exato. né? Hoje não, hoje a comunicação está democratizada, todo mundo tem acesso, e isso gerou, inclusive, uma pressão nos gestores públicos, porque as coisas acontecem em tempo real. E isso mostra que essa é uma ótima ferramenta, sendo usada de forma boa, de forma correta. Tem gente que usa para o mal. Tem gente que usa para Exatamente. o mal. Ó, Mas tem muita gente que faz um trabalho muito sério aqui nas redes você sociais. quer ver uma ponte que eu fiz? Cara, domingão. Domingão. Fui ali na Candangolândia. Já postei um vídeo aqui e vou postar outros. Cara, uma galera que quebrou a religiosidade. São várias religiões se juntando para dar dignidade. Cara, eles já deram mais de 60 casas para pessoas vulneráveis. Me mandaram um vídeo aqui, eu não consegui É do MC assistir. Bocão, não? É, Projeto? não, é o Trabalhadores do Cristo, Ah, sim. Que o Bocão na ele tá fazendo lá Candangolândia. na estrutural. Isso. Eles fizeram casas lá também. Eu não sei se eles têm essa parceria que eu ainda não conheço a fundo. Fui conhecer no domingo, mostrar que eles comemoraram 6 anos e falei com o administrador lá também, da Candangolândia. Então, assim, uma voz na periferia está percorrendo todo o Distrito Federal e em torno, né? E agora em julho, sabe aonde é que uma voz na periferia vai estar para mostrar também a realidade e alguns projetos na Bahia e no Ceará. Então, assim, é um resultado positivo Legal. daquilo que. Agora você imagina se todos nós fizéssemos isso, né? Mostrássemos também as coisas boas que estão acontecendo em todo o Distrito Federal. Eu falo porque eu sou da Ceilândia e estou mostrando geral para que a galera tenha ciência que tem gente trabalhando e precisa ser abraçada. Agora, tem a ver com partido, tem a ver, cara, vamos fazer a nossa parte. Os caras, eles estão precisando de ajuda, de apoio. Agora você imagina, eles estão vindo aqui para o Sol Nascente. Agora você imagina eles colando lá em Santa Maria. Sim. A diferença que não faria naquele lugar. Porque você tem condições de dar uma casa hoje para alguém lá e falar assim, ó, Cara, a partir de sozinho, hoje, você tá entendendo? sozinho ninguém faz nada, né, Pedro? Cara, uma equipe dessa, ela precisa ter, como é que fala? Ter visibilidade. Sim. E agora vai ter, porque eu vou colar neles ali e vou mostrar. Então, assim, são pessoas da Candangolândia, né, fazendo na estrutural e no Sol Nascente. E mais do que a visibilidade, você vai lembrar do dia que nós nos encontramos lá em Água Quente, Lá em Água Quente. pertinho aqui. Cidade também precisa de um olhar mais apurado do E eu vou Estado. lá. E nós falamos muito sobre o terceiro setor. Sobre o Exatamente. terceiro setor, porque o terceiro setor ele é um braço de tamanha importância para o governo de uma assistência que o governo não consegue chegar muitas vezes, naquele cidadão lá da ponta. Só que mais do que a visibilidade, é você compreender o terceiro setor como um parceiro direto do governo. Exatamente. Né? E hoje o Exatamente. terceiro setor, eu
acompanho muito aqui algumas instituições do Distrito Federal. No mandato que eu participei de 2023 a 2025, eu trabalhava muito com relacionamento com algumas instituições aqui, até porque eles buscavam apresentar os projetos atrás de emendas. E aí eu comecei a observar, falei, cara, emenda parlamentar é uma coisa tão ingrata, cara. É tão mesquinha. Porque, assim, o recurso é pouco diante da magnitude do trabalho que essas pessoas elas Exatamente. executam. E pior, é tão instável, não tem perenidade. Como é que você consegue fazer um trabalho, por exemplo, com jovens em situação de maus tratos, de violência, ou mulheres em situação de violência doméstica, em situação de vulnerabilidade, famílias, né, que estão aqui às margens? Como é que você consegue fazer um trabalho sem estrutura? Que foi o que a Exatamente. gente comentou aqui no off aqui sobre, pô, o teu trabalho muito bonito, importante. Como é que você consegue, né, ampliar para poder dar mais visibilidade, ajudar mais pessoas? E aí eu tenho pensado numa forma de começar a gerar uma sementinha crítica, passando pelas instituições, mas principalmente o Estado puxando essa responsabilidade para si. Porque emenda parlamentar, como eu disse, um ano você tem, o outro você não tem, é a conta gotas, você fica refém muitas vezes do mandato. Mas por que não fazem uma política pública de fortalecimento do terceiro setor no Distrito Federal? Para passar pelo orçamento, pela segurança jurídica, por convênios, como já aconteceu em outros governos. Hoje tem convênios, mas muito tímido. A primeira coisa que nós precisávamos saber é quantas instituições nós temos no Distrito Federal. O governo tem capacidade para fazer isso. Tem. Faz ali um grande cadastro, vai entender a demanda de cada uma dessas instituições aqui no Distrito Federal, regulariza elas, convida elas para fazer parte do Estado, do governo, na posição de terceiro setor, ajude elas a entrarem no orçamento, aumenta o orçamento, porque é pífio, É. é pífio hoje, e celebre convênios com essas instituições para que ela, por exemplo, todo mundo fala assim, poxa, escola em tempo integral. Hoje nós não temos espaço físico suficiente para fazer com que todas as nossas escolas elas participem em tempo integral. Agora, por que não pegar algumas instituições sérias que tem aqui no Distrito Federal e não implemente ali num convênio um contraturno para esses jovens, para aprender música, para aprender cultura, para aprender esporte, para aprender uma língua, para fazer um reforço escolar? Tem como. Mas parece que o terceiro setor é sempre visto com um olhar meio de desconfiança. É. Mas é por falta justamente do governo chamar a responsabilidade e equilibrar esse jogo. Eu acho que o terceiro setor ele cumpre um papel muito importante. Tem estados aí, por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro, lá tem um super centro de saúde, lá em Benfica. Cara, pensa num negócio fantástico. Quando É eu mesmo. entrei, eu falei assim, cara, tava parecendo um Death Stars aqui no DF. Tudo de primeira. Celebrado como? Com terceiro setor, com instituições sérias. Se eu não me engano, eram 2 ou 3 instituições e o Estado complementando, fazendo um aporte necessário e atendendo toda a atenção primária e secundária. Perfeito. Cara, Por que não fazem em Brasília? Porque tem muita coisa séria exatamente. rodando aqui Tem no Brasil. demais. E não precisa inventar roda, tem coisa que já está pronta. Agora parece que quando fazem, já com um certo direcionamento, com uma certa tendência, e aí não vai dar certo nunca, né, Cara, cara? é que nem assim, ó. Toda entrevista você pode ver que quando o cara é pré-candidato ou já está no governo, eu pergunto: o que que temos para o terceiro setor? Porque eu faço parte, eu estou percorrendo, eu sei das dificuldades. Você quer ver um negócio massa? Cara, aqui eu nunca recebi R$ 1 de apoio de ninguém. E tem um cara que está fazendo a diferença na nossa quebradinha, que é o doutor Bruno Ítalo. Ele faz um atendimento psicológico aqui, cara, é no off. Por quê? Eu não consigo colocar isso nas redes sociais, porque senão dá um boom e Aí ele ele não vai conseguir atender a não demanda. consegue atender todo mundo, por quê? O cara tá vindo no 0800. Já atendeu mais de 70 pessoas aqui dentro de uma voz na periferia. E isso no off, só que algumas pessoas que eu encontro que têm uma certa dificuldade, tá esperando, dependendo do, eu acho que é IESB, algumas instituições aí que atendem, mas, cara, a demanda é muito grande, eles demoram muito, e ele já conseguiu atender 70 pessoas aqui dentro. Agora você imagina, se tivéssemos um recurso para cá, uma estrutura, o que que eu não faria aqui neste lugar? O que que esse cara não faria? Sim. Porque
cara, ele ganha muito pouco para aquilo que ele está fazendo por aí e ainda destina o tempo dele para vir aqui. É um jovem promissor, Quero né? conhecer ele, hein? Cara, eu já fiz aqui uma entrevista com ele, já indiquei para alguns podcasts, né? E, cara, eu tô ajudando da forma que eu posso Legal. e tentando correr atrás, porque ele ainda não é efetivado, né, em um lugar. Ele faz é aquele trabalho formiguinha, né? Sim, sim. É tipo como se fosse autônomo e Uhum. tal. Mas eu preciso ajudar esse moleque. Cara, eu acho assim, o governo ele não consegue fazer tudo. Não dá, não A dá, não dá, máquina, não a dá, não máquina é dá. pesada, entendeu? A cidade é relativamente grande. Se for pensar Brasília com outras cidades, Brasília é um ovo. Só que ainda assim, o governo não consegue estar em todos os lugares ao mesmo Não, tempo. não E dá, aí eu pô. acho que o terceiro setor, a dona Maria, que entrega a cesta básica aqui no cantinho, o seu João, que vai ali na Ceasa e busca ali as verduras, esse pessoal precisa ter um olhar do governo, para ele poder ampliar, porque à medida que o terceiro setor é fortalecido, desafoga o Estado, desafoga ali o governo na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Uma Secretaria do Trabalho consegue fazer parcerias ali com instituições para qualificar esse jovem que está aqui na esquina, sai da escola, vai para a esquina, às vezes o malandro vai lá tentar cooptar o garoto. Aí o Exatamente. terceiro setor poderia cumprir essa função de pegar esse garoto, já sair com um compromisso. Ele saiu da escola, vai para a instituição, almoça e já começa ali a fazer um curso de capacitação, entendeu? Um reforço escolar. Cara, é tão assim. Aliás, é um investimento. Você não tem o gasto que é falado como gasto, o que vai aumentar ali a folha do Estado, é um baita investimento. Se você Exatamente. investir no jovem hoje, investir nessa mulher que às vezes está aqui em uma situação de vulnerabilidade, é uma mulher que vai voltar para o mercado de trabalho, vai sair ali daquele ciclo de violência, vai ter autonomia, vai ter a sua renda. Olha só, é isso, política é isso, Você né, quer ver velho? um olhar mais clínico, assim, que o terceiro setor tem que fazer? Eu estou fomentando isso, né? O que acontece? Eu estou indo nos presídios visitar algumas pessoas, porque eu sou um cara de periferia. Eu cresci aqui, tenho amigos, né, lá dentro, infelizmente, que erraram na adolescência e estão lá até hoje, né, pagando pelo crime que cometeu, né? Mas aqueles caras que estão presos lá, aquelas meninas que estão presas lá, têm uma família. E a estrutura dessa família é o moleque cometer a mesma coisa, o mesmo crime pelo mesmo caminho. E eu tô fazendo o quê? Tô indo lá, pego o nome da pessoa, o endereço e vou lá para saber como é que tá essa residência. E o impacto disso, cara, é surreal. Então, assim, dentro daquela família lá, cara, tem alguém que vai pro lado do balé, do esporte, ela vai ter que encaixar em algum lugar. E esse é o papel do terceiro setor. Sim, sim. O governo ele não consegue adentrar nesses lugares. Quem consegue somos nós. Uhum, exatamente. E precisamos fazer essa ponte. Cara, o terceiro setor é fundamental para o governo rodar e funcionar nas periferias. Sim, Porque concordo aqui plenamente. tem, cara, aqui tem oficinas de tudo. Temos um instituto ali no INCRA, né? Que eu vou te mandar o telefone dessa pessoa para você ir lá, para Faço você questão. ver. Não tem ajuda do governo e o que essa pessoa faz na zona rural. Cara, a dificuldade, meu amigo, sabe o que é dificuldade? Vá lá para você entender o que é. Você está com problema de ônibus atrasado? Então vai na zona rural que não tem ônibus. Exato. Vai lá para você ver o que esse pessoal está fazendo lá. Às vezes, o pessoal vai lá para o instituto dela para aprender. E outra, cuidando de autista, né, cuidando de pessoas vulneráveis e dando um abraço de verdade. Então, cara, não tem como não olhar para o terceiro setor. E a Concordo gente plenamente. precisa expandir isso aí. Eu acho que essa tese aí que a gente está defendendo aqui, a criação de uma política distrital de fortalecimento do terceiro setor, ela não é uma coisa que vai passar apenas por um recorte de ajuda do terceiro setor. Ele passa por várias políticas públicas que vai fortalecer o terceiro setor. E eu acho que a primeira coisa é o governo conhecer o terceiro setor. Porque Exatamente. como é que o governo está lá e o terceiro setor está aqui nas margens? Vamos chamar o terceiro setor para próximo. E eu vou te Vai falar, ó, capacitar o terceiro setor, vai entender a demanda
né, jurídica de cada entidade, porque tem entidade, Peterson, que não tem realmente segurança jurídica, ele não sabe nem como lidar com um contrato, né, Exatamente. como ele ter acesso aos Tá recursos faltando públicos. conhecimento, Tá cara. faltando, pô. Eu acho que Falta o conhecimento. Estado daria uma baita contribuição fazendo isso. E eu vou te O falar, deputado distrital pode propor a lei, certo? Agora, se houver gasto, custo nisso aí pode dar vício de iniciativa. Mas eu acho que nada de um bom diálogo com o governo próximo, e se Deus permitir estar lá, a gente consegue amadurecer essa ideia. se tu chegar chamar lá, o tu vai terceiro setor. fazer? Com certeza. É o que eu falo. Os meus compromissos, no meu panfleto de campanha da eleição de 18 e 22, eu fui tão, assim, cirúrgico, que até aquilo que eu não podia propor, eu falava, eu vou defender. Para ser coerente com o papel do legislativo. Porque é engraçado, isso é uma crítica que eu vou fazer aqui a alguns deputados distritais, que se você pegar o panfleto da prestação de contas de alguns aqui no Distrito Federal, eles estão fazendo mais do que o governador. É brincadeira. Eu entreguei isso, eu fiz isso aqui, o hospital foi eu, a via que foi ampliada foi eu, a iluminação foi eu. Eu falei, cara, o que o governo faz então? Porque deputado distrital, nessa ótica, está fazendo tudo. Então, assim, eu tenho muita coerência com a minha Tem que ter posição. cuidado, A minha né? posição, porque é o seguinte, aquilo que eu posso propor, ok. Aquilo que eu não posso propor, tem um compromisso da minha Vou defesa. fortalecer. É isso. Vou defender, vou brigar, vou fazer interlocução com o governo, vou chamar aqui, né, o terceiro setor. Se eu não puder apresentar diretamente, para não dar vício de iniciativa, eu convoco o terceiro setor para a gente começar a debater a demanda, forma a comissão e vamos lá no governo. Vamos discutir o problema no eixo lá, entendeu? Eu acho que é isso. Política é isso. Não dá para você ficar inventando roda. Exatamente. Porque a política está do jeito que está hoje, porque a população, ela, lamentavelmente, ela quer escutar aquilo que agrada. E não é. Política não funciona assim. Então, por exemplo, se você vai para uma região administrativa e a gente está com um problema aqui gravíssimo aqui de infraestrutura, como pré-candidato, você vai prometendo até um. Entendeu? Não, pode deixar que eu vou resolver. E no fundo o cara não tem autonomia para fazer. Exatamente. E a população, ela acaba sendo induzida a isso, que não, fique tranquilo que eu vou resolver. E não funciona assim. Aí quando tu manda real pra galera, ó, não depende de um deputado, depende disso, assim, 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 assado. Aí fala, pô, tá falando difícil pra caramba. Eu gostei do outro que mente. Aí não dá, não, pô. mas é isso. A gente tem que passar conhecimento e assim, o intuito de eu fazer esse programa aí e se essa galera quiser comprar essa minha ideia, cara, as portas estarão abertas para a gente passar conhecimento, porque precisa ter esse diálogo. Então, assim, às vezes o cara tá querendo vir pré-candidato e tal, e ele conhece só a região dele, mas não estudou, né? E você é um cara que já estudou mais, já vem de uma longa caminhada e pode agregar, e pode ajudar ele. Então, assim, podemos nos ajudar a levar para as nossas regiões conhecimento. Com certeza. Porque todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento. Então, assim, eu preciso de pessoas que cheguem aqui e falem, ó, o distrital, ele pode fazer isso, 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 isso aqui, parou bem aqui. Agora, daqui para lá, é o federal. Daqui para cá, né? Aí, assim, a gente trata com o governador. E em um breve resumo é isso. Ó. O deputado distrital, ele propõe legislação, ou seja, lei, e nem todas, porque a depender da lei, tem que vir do governo do Distrito Federal para a Câmara Distrital aprovar, sim ou não. Agora, o deputado distrital ele tem que propor leis, ele fiscaliza o governo, os atos do Poder Executivo, ele vota o orçamento, ele propõe as emendas ao orçamento também. Agora, deputado distrital, gente, por favor, alguém chegar para vocês e falar assim, eu vou fazer isso, eu vou construir determinada obra. Cara, chama o cara de mentiroso. Por favor. Fala, você é um idiota, você é mentiroso. Quem faz é o governo, quem executa é o governo. Entendeu? É simples, governo executa, deputado legisla. Entendeu? É basicamente isso, não tem muito mistério. Porque a maioria dos deputados, cara, os caras inventam roda. Ah, não, eu vou fazer isso. Não, ele propõe um percentual daquele recurso da emenda para uma determinada secretaria, aquela secretaria vai executar. Então ele ajudou. Porra, legal. Agora o cara fala que eu fiz. Aí, ó, pode escular. Fala assim, é mentiroso. Foi o Daniel Haddad que falou. Pode falar. Agora, assim, vamos entrar aí no assunto aí. Fiscalização cidadã. O que significa isso, meu irmão?
Fiscalização cidadã. Isso, vamos falar com esse povo aí, vamos mostrar quem é o Daniel Radar, o que esse cara tá fazendo de diferente nas quebradinhas por aí. Cara, o que aconteceu? Em 2011, quando eu comecei esse projeto Radar, o que é o Radar? 2011, um cara que mora numa região administrativa, que é o caso de Santa Maria, eu saí da minha zona de conforto para lutar por aquelas coisas que eu via das quais eu não concordava. Então imagina tu morar aqui numa cidade, entra governo, sai governo, o administrador muito ruim e que tinha alguns, né, indícios ali de favorecimentos, alguns escândalos ali que estava posto inclusive em jornais. E eu falei, cara, não dá para ficar parado. Eu saí da minha zona de conforto e eu decidi dar voz à comunidade. Uma voz na periferia. Exatamente. Só não era um nome, uma voz na periferia. Vacilou. Mas a ideia do Radar foi justamente o seguinte, que eu falei assim, cara, eu moro em Santa Maria. Radar fiscaliza. Portanto, eu não sou o radar que fiscaliza o trânsito, eu sou o radar que fiscaliza os serviços públicos. E aí eu criei um perfil no Facebook, não tinha nem o Instagram ainda, chamado Radar Santa Maria. E aí nesse perfil, à época, Peterson, precisava você criar um perfil para depois se transformar em página. Portanto, imagina você ter que achar 5.000 pessoas para te seguir, para depois o Facebook aceitar você se transformar em página. Eu falei, caraca, desafio, né? Só que aí eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu fazia textos críticos sobre os problemas da região. Então eu falava muito sobre saúde, educação, transporte, social, infraestrutura da cidade. E aí eu fazia os meus artigos, né, meus textos. E aí eu começava a enviar no direct ali para alguns amigos. E aí aquilo lá começou a crescer, porque aí eles começaram a me adicionar. Moral da história. Cara, foi assim, ó. Questão de meses, atingiu 5.000 amigos no perfil. E aí eu transformei o projeto em página. Por Deus, o projeto, eu não tinha vontade de aparecer, porque a minha concepção era, o radar tem que ser maior do que qualquer pessoa, porque a qualquer momento eu posso passar isso aqui adiante. Exatamente. Só que aí começaram as lives. Nós não tínhamos live no início do Facebook. Quando começou a live, meu irmão, eu falei assim, cara, aqui agora, velho, eu vou botar um saco de papel na cabeça, porque eu não queria aparecer. Aí eu fiquei com dúvida de como fazer. Aí, por Deus, sabe o que eu fiz? Peguei o celular, coloquei ele na parede, virado com a câmera para lá, e acessei a primeira live na página do Facebook. E aí eu comecei a bater papo com a galera. Ao contrário de hoje, que para você ter um mega alcance, você acaba tendo que fazer uns impulsionamentos. Antigamente, os algoritmos não eram tão viciados como tá hoje. Então, assim, cara, eu atingia 3.000 pessoas numa live, assim, rápido. E aí eu comecei a bater papo com o pessoal, perguntando, né, como é que é? Vocês estão gostando do meu trabalho? Tudo mais. Então, quem é você? Quem é você? E eu, né, sempre... Moral da história. Eu comecei a influenciar na região. Eu comecei a fazer muita intermediação dos problemas da comunidade com o poder público. E principalmente a administração regional, que no primeiro momento não sabia quem eu era, não era candidato nessa época, que foi 2011. Eu fui candidato só em 2018. Isso depois de um apelo da população. Então, de 2011 a 2018, eu era só enfrentamento, fazendo exatamente o que você faz, dando voz à comunidade, à população indignada com o governo. Muitas vezes entrava um governo, saía um governo, ou o administrador era muito incompetente, ou deixava as coisas acontecer, né, às margens, e aí eu ia para a rede social e postava. Moral da história. Resolvia muitos problemas lá. Já tirei muita criança do Hospital Regional de Santa Maria, por exemplo, no braço, evadindo do hospital para levar para o Hospital do Gama, porque lá não conseguia atendimento. Quantas vezes eu não briguei lá no terminal BRT de Santa Maria, porque o terminal era pequeno demais para a sobrecarga que nós tínhamos da população de Santa Maria e do entorno, ônibus atrasado, cara, problema de tudo quanto era jeito, e aí eu comecei a fazer essa fiscalização. Cresceu tanto o projeto, Peterson, que eu cheguei, hoje acho que eu tenho 240.000 seguidores no Facebook. Mas... O Facebook foi um canhão para mim. Aí eu não consegui fazer essa migração ainda pro Instagram, porque aí, assim, cara... É uma outra vertente ali. Não só isso, mas sabe o que acontece? É porque muita gente que gosta do nosso trabalho, acompanha, acha que a gente vive full time sobre isso aqui. Inclusive, eu até comentei aqui no início, que foi um erro da minha parte não ter profissionalizado o radar no sentido de monetizar. Porque, poxa, se eu estou aqui gastando praticamente 24 horas do meu tempo investindo ali na comunicação e tudo, era natural que eu pudesse também fazer ali, ter um retorno, como hoje muitas páginas conseguiram fazer isso. Mas não, eu acabei me doando
para o serviço, para ajudar a comunidade, e esqueci um pouco de cuidados da minha família, cuidado do meu bolso, inclusive, e aí eu comecei o projeto ficou muito maior do que eu conseguia fazer com um celular na mão. E naturalmente, virei pai de gêmeas durante esse processo. Olha, como eu falei, Rapaz, eu tenho 3 filhas, uma é, de 11 anos, aí as 2 de 5, aí vieram as gêmeas. Pô, voltei a estudar, fazer meu curso de direito. Então, assim, nós também temos vidas exatamente. a parte da tela, né, do projeto. Mas é difícil de você conseguir conciliar tudo isso aqui, mantendo uma qualidade de alto nível da comunicação. Mas o Radar, em suma, foi isso. O Radar é um sonho de um cara que mora numa região indignado com os problemas, e eu decidi realmente enfrentar os problemas usando da boa comunicação. E aí eu posso fazer um registro assim que eu tenho muito orgulho disso. Independente do governo que entrou, eu sempre mantive minha coerência, que é o que você falou. Você não quer Sim, perder a tua identidade, sim, você não quer sim. perder a tua linha editorial. Eu sempre fui muito responsável com isso. Inclusive, assim, a ponto de comprar brigas e receber processo. Processo eu tô acostumado, entendeu? Mas assim, graças a Deus, tudo que eu posto, eu tenho muita responsabilidade. Eu ouço as partes, faço um texto sempre com qualidade, até para me preservar. Porque eu estou lidando com a vida real das pessoas. Às vezes você não pode ser, Exatamente. acaba sendo injusto com a pessoa se você não tiver a informação calibrada. Então isso aqui é muito sério. Essa Isso parte é. de comunicação digital que é um novo mercado é algo muito sério, mas que eu tenho assim muito orgulho de ter começado isso, né, lá em 2011, e está vendo hoje várias cidades fazendo também esse trabalho de rede social. Alguns acabam passando do ponto, fulanizando, direcionando, folclorizando, às vezes, o próprio nome, e inclusive nome de pessoas que estão aí na vida pública. Eu acho que criticar vale a pena, Sim. quando tiver propriedade. Construtiva, É né? isso. Agora, sim, evitar essa fulanização, que fulano é bandido, fulano é isso, eu acho que isso aí, só a pequena comunicação digital, Exatamente. eu acho que a responsabilidade ela é muito maior do que você querer apenas fazer cortes e lacrar na rede. Porque assim, eu acho que todos nós temos a oportunidade de melhorar, né? Ou vocês acham que com o meu crescimento eu estou recebendo só elogios? Negativo, mas assim, quando a pessoa chega aqui, me chama na xixa e fala assim, ó, você tem que mudar, você tem que melhorar e tal, e eu assimilo isso e tento na medida do possível, porque o canal surgiu e deu um boom muito rápido e eu não consegui acompanhar, porque isso Conheço aqui, bem isso. cara, requer recurso e muito recurso, Sim, né? E eu não estou conseguindo acompanhar isso aí, mas em breve estarei estruturado e melhorando, muito bom. porque assim, precisamos profissionalizar isso, né? O que é que eu estou fazendo agora? Eu acho que daqui umas 2 semanas estou pegando a minha credencial. Então, eu tenho uma formação agora, que já vou para a minha quinta formação, Legal. então não estou aqui à toa. Né? Eu não caí aqui de paraquedas, foi todo um estudo desde 2007 para que isso se concretizasse hoje, analisando tudo o que eu vou fazer. E assim, não adianta só vir o recurso, eu tenho que também saber utilizar esse recurso. Então, estou me preparando. Por quê? Se fosse pensar só em mim, se isso aqui fosse uma empresa lá do empresarial, mas não é. Agora eu estou dando voz para as pessoas e eu tenho que ter essa responsabilidade. Não tem a ver com o Peterson, tem a ver com o povo. Inclusive, Peterson, eu tenho feito uma defesa, tá registrado nas minhas redes sociais. Existe uma chamada verba de publicidade, que é 10% do valor dessa verba. Foi até uma lei da Luzia de Paula, da então deputada Luzia de Paula, que 10% deste valor da verba de publicidade, que hoje todo governo tem, é passado para veículos De de comunicação, né? comunicação, só que tem um nome agora que me fugiu. Só que assim, o trabalho de rede social, ele não é considerado hoje. E aí eu até conversei com algumas pessoas, os portais alternativos chamados, que são sites e blogs. Mas você há de convir comigo que esse trabalho de rede social, ele é tão importante, ou às vezes bem mais anabolizado do que às vezes Exatamente. algumas publicações de sites, eu digo em termos de gráficos, né, de alcance. Uhum. E eu tenho discutido isso com o meu grupo de trabalho, para, se de repente
Deus permitiu eu chegar na Câmara Distrital, repensar nesse formato da distribuição desse recurso, passando, inclusive, pelas grandes páginas de rede social, lógico, com critérios. Lógico. Com critérios. Se for necessário eles criarem, além das páginas, um site, ok, que aí O meu tá no ar já. Entra no recorte. Alguns anos, 3, 5 anos de trabalho, mostrando os gráficos, alcance, sabe? Tudo isso eu acho que precisa ser repensado, porque a comunicação mudou. Aliás, você sabia que isso aqui é um mercado? Exatamente. Tem gente que vive full time disso aqui. Isso aqui virou uma profissão, isso aqui tem girado a economia do Distrito Federal, portanto, isso aqui não é uma brincadeira. Exatamente. Isso aqui não é uma passagem, a gente não está brincando de fazer rede social. Isso aqui é algo sério, que inclusive movimenta a economia no Distrito Federal, no país, e que tem gerado renda para as famílias. Portanto, isso tem que ser tratado com a devida seriedade. Então, a gente tem que começar a pensar nesse formato de como estruturar esse trabalho da comunicação digital, passando, inclusive, pelo aquilo que é de direito. Se há um recurso de verba de publicidade que já trata sobre isso, por que não adequar? Por que não pensar em trazer essas páginas, conforme eu disse, com regras bem claras, para que elas possam participar desse recurso, para que você tenha perenidade. Exatamente. Para que você possa trocar os seus equipamentos, para que você possa ter uma equipe, para que você possa se qualificar, porque isso aqui virou um mercado mesmo. Tem gente que não abre mais nem site. Tem gente que vai aqui no portal. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma matéria aqui, Metrópolis, uma grande referência. Ninguém vai no site do Metrópolis. Exatamente. Vê primeiro no Instagram para depois ir para lá. Então, vai vendo os cortes aí. Tem que se pensar nisso, sabe? Sim, porque assim, ó, é igual eu tô falando aí. Eu tô me estruturando. Fiz o site, só que ainda não consegui trabalhar porque eu não sou profissional dessa área. Mas tô sendo, assim, vamos supor, obrigado, né? Eu estou me obrigando a estudar sobre tudo. Por quê? Aqui eu falo de rap, de funk, eu falo da cultura no geral. Agora, autismo, estou estudando sobre o autismo, porque, cara, a gente precisa, cara, que nem assim, uma pessoa que está ali ensinando Libras, ela também tem autismo. E essa pessoa chegou aqui, eu vou até fazer um corte esses dias aí para colocar aqui. Ela falou o seguinte: você pegar um autista e colocar numa sala de aula não é inclusão, pelo amor de... Ela falando. Ela falou para mim, falou assim, gente, cria uma escola só para autista. A gente não vai se adaptar. A sociedade, ela tem que entrar no mundo do autista. Não é o... Cara, ele já tem um mundo deles. Não dá para você colocar um autista dentro de uma sala, né, e tentar empurrar a goela abaixo. Ela falando. Isso não sou eu. Ela trabalha com a pauta? Ela e ela trabalha. É delicado. Cara, é muito delicado isso aí. Essa visão, a depender, ela tá falando que ela tem propriedade, você falou que ela é autista. Ela né? Agora, assim... Tem hora que ela fala que quer gritar, porque a pressão... Nós falarmos de uma escola exclusiva para autistas, aí pode ser visto como segregação, inclusive. Agora, assim... E escutar de um autista. Aí eu assim... Você tá entendendo? Porque, assim, é muito fácil pra gente. Porque hoje, realmente, assim, a política pública para pessoas com autismo, para famílias atípicas hoje no Distrito Federal, é rasa demais, tá muito aquém. Eu vou bater nessa tecla. Agora que começaram a discutir um grande centro de referência, coisa que já era para ter acontecido há 10 anos tempo. Há muito tempo, né? Não tem profissionais suficientes para fechar diagnóstico dessas crianças. As escolas não estão preparadas para receber esses alunos. Sobrecarregando os professores, diretores. Exatamente. Cara, e assim, a gente tem que passar conhecimento, porque que nem eu estou lá nesse instituto, fui mostrar, cara, e fiquei encantado, admirado. Agora você imagina uma mãe surda e muda com síndrome de Down e um autista tipo 2. Me fala como é que é essa casa. E esse instituto, ele não tem recurso. E eles acolheram essa família toda lá, e fora as outras famílias. E o que eles estão fazendo lá? Dando um alívio para as mães também. Porque você imagina uma mãe sem estrutura nenhuma, cuidando. Cara, ela não pode fazer nada, mano.
E me fala, se não chega uma verba no instituto desse, o que eles fazem lá é muito pesado. É muito pesado. Eu tô acompanhando aqui os comentários aqui. A Fala e Lili, já começa a mandar a um. Lili, o Dr. Kozak. Obrigado aí por acompanharem aí essa Um abraço, essa Kozak, entrevista. O meu Kozak é irmão, parceiro. hein? Mr. Ajmal. A galera, Portal Sol Nascente também estava aqui. Salve, salve, Olha galera. aí, que bacana, cara. Ah, E você tem que ir lá no Portal Sol Nascente. André Já também. chama eles aí, hein? André Batatinha também está aqui acompanhando a gente. Cara, muito bom aqui o teu espaço. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu, Petra? Você está mostrando aí coisas que alguns portais não têm coragem de mostrar, dar voz a muita gente aqui que tem trabalho sério na cidade, entendeu? Demais. E acabam que não tem oportunidade de ter uma estrutura como essa aqui, um canal como o teu, que eu acho que tá com mais de 70 mil seguidores, né? Eu acho que é, mano. Canhão, eu nem vi. Tem... Canhão. Rapaz, deu um boomzinho aí. Galera, me segue, orgânico, né? compartilha isso. Orgânico, né? Me segue, compartilha aí, porque assim, igual eu tô te falando, eu tive convite para ir para Bahia agora e eu vou com a caravana da ROG, que é uma galera que está fazendo a diferença nas quebradinhas, porque a gente pega o nosso linguajar e transforma em oportunidade. É a galera do rap, só que é a galera do rap gospel, que vai lá cantar, pregar, a gente vai levar alimento, roupa. Então, cara, é uma galera de peso que tá fazendo a diferença e eu preciso mostrar esse Cara, povo. E vou te falar, cara, vou te dar, assim, não é conselho, porque eu acho que você não vai mudar isso. Não muda a tua essência. Não, irmão. Porque jamais. é o seguinte, a rede social Não tá posso. chato pra caramba. Não Essa coisa muito formal, muito cheia de... Não, é isso, meu, é originalidade, entendeu? E eu não tô nem aí. E você, pô, eu te vejo lá no Buriti, tu vai na festa do político de alto escalão. É isso. E é isso. Nós cabemos em todos os autêntico. lugares. É isso. Exatamente. Entendeu? É a periferia ocupando os espaços, estando aqui na classe A, na B, mas tá na quebrada, tá na baixa ali também. E sabe qual é o interessante do que eu botei no coração que Deus me deu? É isso. É pegar você aqui e unir com um cara lá da Ocidental, sabe? Por quê? Porque eu vejo que você é um cara que estudou. Você acha que eu não quero você aqui do meu lado aqui para dar uma palestrazinha aí para essa galera que está começando agora? E é sem vaidade. Sabe por quê? Porque quando eu vou na periferia, o moleque não tem o direito só de querer ser um pedreiro, um carpinteiro, um jogador de futebol. Cara, aquele moleque lá, ele pode ser um médico. Exato. E ele pode se inspirar em você. E a gente precisa usar da nossa influência. Hoje, o Daniel Radar é um influenciador. Imagina você pegar tudo aquilo que você sofreu, que você lutou, transformou a sua vida todinha em estudo, trouxe isso para cá, virou uma enciclopédia naquele lugar e pega um moleque desse aí e alavanca ele para mim, cara. Ei, imagina, o moleque tá olhando as suas redes sociais lá sem perspectiva, porque a mãe dele não teve condições de sair para a rua para procurar um emprego e ele tá lá sem, cara. Esses dias eu chorei. Sabe o que é chorar mesmo, assim? Se sentir humano? É ver uma menininha... Oh, meu Deus, eu não vou nem falar aqui. Pedindo um macarrão para mim. E eu olhei assim e vi minha filha lá. Você acha que eu posso ter o luxo, né, de chegar aqui e mudar a minha essência? Eu não posso, pô. Eu tenho que ser voz daquela família lá. Eu tenho que entender o que está acontecendo lá antes de apontar o dedo. Por quê? Porque eu estou vivendo isso, que eu vou nos presídios. A galera está pagando o que fez, o que cometeu lá. Muitos tiveram escolha, sim. Só que são meus amigos do coração. Você está entendendo? Que, cara, que cresceram comigo. Só que erraram e vão ter que pagar pelo erro. Só que o filho dele está aqui. O moleque me admira. Viu algumas coisas aí que eu jogava futebol, uns querem ser, outros querem ser cantor de rap, outros querem ser cantor de funk, e você acha que eu não vou levar isso aí para eles? Porque hoje, quer ver? O mês passado,
Eu fui comemorar o aniversário de um morador de rua, cara. A gente sentou lá, a gente foi comer, se abraçar. Você tá entendendo? E um tempo depois, eu estava ali no almoço com o governador. Agora, cara, o que que muda para mim? Cara, não muda nada. Da forma que eu estou lá, eu estou aqui com esse moleque abraçando ele. E às vezes é uma virada de chave dessa, havia um contato com alguém fora daquele ciclo que ela está vivendo lá. Eu acredito muito, a minha esposa, ela tem 11 anos como cristã evangélica, e eu tenho um ano e Massa, pouco, massa. né, convertido como evangélico Conseguiu também. transformar o cara. Eu sou fruto de oração da minha esposa. É isso. E vou te Joelho falar, no chão. eu aprendi muito sobre maldições hereditárias, cara. Exato. E existe. Porque, assim, a gente vê famílias disfuncionais aí, é justamente pelo reflexo do que elas viveram, dos pais, dos avós, e a coisa vem acontecendo, e tem que alguém quebrar esse ciclo. Exatamente. E não só no campo espiritual, mas até aqui, no seu dia a dia, uma porta aberta, gerar uma oportunidade para aquela criança, para aquela mãe, para que ela possa sair daquele ciclo vicioso, né, de limitação, de violência, e gerar uma oportunidade. E isso aqui gera oportunidade. Exatamente. Você abrir um espaço, você se colocar à disposição para mediar um problema dela junto ao poder público, junto ao empresário. Cara, isso não tem nada melhor na vida do que você servir o próximo. Você quer ver um negócio legal? O cara me fez um convite no mês passado. E ontem eu tava com a minha agenda tão cheia, que esse moleque me ligou e falou assim, cara, você vai vir? Eu falei, meu Deus, aonde? Eu falei assim, manda pra mim aí o fly do evento. Ele falou, não, é no meu aniversário. Eu falei, lógico que eu vou, não falei que eu ia. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu estava cobrindo alguns eventos aí, né, cara, apertado ontem. Aí falei assim, cara, eu vou. E esse moleque gritou lá, falou assim, ele vem. Cara, quando eu cheguei lá, falei, vamos fazer uma reportagem aqui com todo mundo. Pensa, cara, aquilo ali transformou meu dia. Por quê? O moleque falou assim, cara, você falou que ia vir e veio. E eu fui lá, independente de onde eu tô chegando, você tá entendendo? Isso, cara, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com visibilidade. Tem a ver com a minha chegada num ambiente e transformar aquele lugar ali. E eu tô vendo que tá dando certo esse canal justamente por isso. Porque as pessoas me fazem um convite. Quando eu chego, cara, parece que chegou, você tá entendendo? E fala assim, cara, ele veio. Olha a importância que tem o meu evento. Olha a importância que tem a minha pessoa. Agora imagina, Daniel Radar chegando lá e fazendo a mesma coisa que você fazia, percorrendo toda Santa Maria, todo o Distrito Federal, estendendo verdadeiramente a mão. Você chega como distrital, você pode ir até aqui, mas você é o Daniel Radar, aquele cara que não perdeu a essência e tem um amigo. Então, se você não pode fazer, seu amigo pode fazer por aquela pessoa, por aquela comunidade. Exatamente. É por isso que a gente tem que criar esse laço de amizade. Porque alguém tem que resolver o problema daquela pessoa. Se ela chegou até você, cara, é porque é o limite. Ela não tem mais para onde olhar, não tem mais para onde ir. Enxerga dessa maneira. Se o cara me fez o convite para ir no aniversário dele, cara, imagina, ele perdeu o pai. Às vezes o pai dele tem o mesmo linguajar que o meu. Às vezes ele tinha uma importância e ele perdeu o herói dele, o líder. Chega, eu me emociono. Porque você chega num ambiente desse, cara, você muda, sabe? Você vê assim que a sua luta de um ano, que você estava na lama, hoje você pode incentivar alguém a chegar também. Como diz, o exemplo arrasta, né, cara? Cara, demais. Não precisamos mudar nossa essência. Exatamente, cara. E você mostrou que é possível. Demais. A tua comunicação, ela é tão importante quanto daquele cara que é um puta de um profissional com uma mega estrutura que tem um podcast lá no Lago Sul. Entendeu? Aliás, você alcança o público A e o B, irmão. E eu vou te falar, tem gente que tem podcast no Lago Sul e veio aqui. Isso, não, cara, mas assim, porque assim, muita gente tem curiosidade de saber como é que tá aqui e tal. Quando chega e me pergunta, porque assim, se você chegar ali e falar assim, cara, eu queria fazer um negócio lá em casa, eu te ajudo você fazer. Porque eu sei da dificuldade que foi
para me transformar isso aqui. Ninguém me ajudou, tive que correr atrás. Cara, comprei coisas sem precisar, entendeu? E cheguei num denominador comum que deu certo. Então eu passo isso para frente. Falei, ó, você tem que comprar isso, isso, isso. É bem baratinho. Pode, pega na internet, faz isso. Qualquer coisa, me liga, que eu te ajudo. Não tem vaidade. A gente tem que fazer isso aí acontecer. Não é isso? Então, assim, o Daniel Radar é esse cara aí que tem transformado, né, famílias ali. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. É isso mesmo? É aquilo ali? É aquele cara autêntico? Esse é o Daniel Cara, eu vou te Radar? falar, graças a Deus minha vida não mudou em nada. Me reconheço sendo a mesma pessoa, dos mesmos princípios e valores que meu pai é ali, porteiro de um prédio, minha mãe é salgadeira, pessoas simples, que me deram a educação na medida do que eles podiam, e eu continuo sendo a mesma pessoa. É engraçado que esse meio público, Eliane meio é sua político. esposa, não? Não, a Lili ela é a nossa amiga, pré-candidata a deputada distrital pelo Avante. É mesmo? Exato. O Alcilvane Bonfim também está aqui na área conosco. Salve, Aqui meu parceiro, Alcivane. Tá o time do Avante aí. Mas, A galera do Avante tem um espacinho que pode vir aqui, olha né? aí, Lili, Bonfim. Venha. Lili, é Lili? Lili. Lili, tá convidada a vir aqui porque ele falou muito bem de você e Ó, já Lili, tá aberta as Lili portas. da cultura e da Olha. pauta da mulher. Se você É trouxer mesmo? ela para trabalhar esses dois temas aqui, ela vai dar uma aula gigante. Estamos precisando disso, porque na Ceilândia está se levantando uma galerinha aí que está dando uma oportunidade, mas tão grande para as mulheres, que eu estou começando a ficar com inveja. Entendeu? Porque elas estão tomando conta geral. E elas têm que estar aonde elas quiserem. A valorização, ela começa desde o seu entendimento assim de falar, eu posso, né? Então eu vou conseguir. É isso. As mulheres tomando conta, né, geral e merecidamente. Eu sou rodeado de mulheres. Oh! Em casa, minha esposa, minhas 3 filhas e ainda a minha irmã de 33 anos, que quando meu pai faleceu, e ela não era casada, tá prestes a casar, eu assumi, digamos, quase a paternidade para cuidar dela. Então, cara, graças a Deus, minha família... Cria uma certa responsabilidade, sim. Um cuidado, porque assim, quando você tem uma mulher do lado, né, aí você começa a ter aquele cuidado, né, aquele carinho, aquele olhar diferente, né, e a gente começa a agir diferente. Por quê? Porque as mulheres, elas direcionam carinhosamente de uma forma diferente. A gente é meio bruto, né? E precisamos, né, de um certo controle de uma mulher do lado para falar, opa, não é assim não, vamos com calma, diferente. Você é pai? Demais. Quantos meninos? 2 gurias. É mesmo? Qual a idade? 14 e 21. Já moça, já. E vou. E vou? E vou. Que bacana. Você tá com quantos De anos, mulher. cara? 4.3, eu faço agora dia 29. Eu também, eu sou de 7 de janeiro. Então tem uma caminhada, uma história, uma trajetória, uma bagagem que a gente enfrentou. E assim, essa geração de ferro é o que eu tenho falado para muitas pessoas aqui. A gente tem que fazer com que resgatemos a forma que fomos criados. Estava criando um evento aqui, o negócio é que não deu certo por conta de alguns impasses. Mas eu queria fazer um evento, queria não, vou fazer, que é trazendo a memória, né? Aquelas brincadeiras antigas, o Bença Pai, Bença Mãe, trazendo isso e colocando dentro das escolas para que essas crianças saibam o que foi uma infância, né, que tivemos. E a gente tem um certo cuidado porque tivemos, né, às vezes no olhar já dizia tudo, já tinha aquele respeito. E a galera tá meio sem limite, essa geração aqui, e a gente precisa trazer isso à tona, né? Então, assim, a geração de ferro tá partindo. E, infelizmente, essa galera não vai dar conta de manter. Você nota que tudo gira em torno do ciclo familiar, né? Exatamente. A família, a base é tudo, cara. A base é tudo. Então, se você tiver um olhar que você possa pegar um projeto e lançar dentro das escolas, porque ali é a base. A gente tem que trabalhar, a gente tem que começar a ajudar mais os profissionais. Por quê? Eu estou percorrendo também
os hospitais, né? Enquanto muitos apontam lá que morreu, está faltando isso, eu estou indo lá para olhar os profissionais e como está ali, e levando um abraço. E você tem noção do que é trabalhar num lugar daquele ali? É pesado. E quem é que cuida daqueles profissionais? Então, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ter a consciência que o professor também, ele precisa chegar em casa e ser acolhido. E às vezes não é. O profissional da saúde, ele precisa chegar em casa e ser acolhido. E não é. E quem é que cuida desses profissionais? Você está olhando isso também? Cara, isso aí é um problema realmente delicado, porque se você pegar a quantidade de profissionais, tá tripé aqui, saúde, educação e segurança, adoecendo por falta de Segurança, condição principalmente, de tá trabalho, complicado. de condições de trabalho e somado ao fato do superendividamento. O BRB, que está aí, né, no radar da polícia, esse banco também, ele prejudicou muito o funcionalismo público do Distrito Federal com esses empréstimos exacerbados, a ponto Exatamente. de comprometer 100% da folha. Quem é que consegue trabalhar, um profissional da educação, da segurança, consegue trabalhar sabendo que não vai ter um salário? Cara, eu perdi um amigo É por surreal conta isso. disso, cara. Você acredita? Cara, não pode, você não pode dar um empréstimo assim para, cara, vai Não, dar aí, ruim. aí, olha lá, a pessoa fica super endividada, ela não consegue trabalhar com Perde tranquilidade, casa, perde carro, faz o quê, cara? é afastado do trabalho, E aí? aí acaba sobrecarregando o amigo de trabalho e a máquina fica prejudicada. Quem sofre com isso? Tanto o profissional quanto o cidadão da ponta, que vai buscar o Exatamente. atendimento. É um Exatamente. ciclo que tem que ser reparado, né? A gente tem que começar a olhar também a saúde mental das pessoas. É por isso que temos que fomentar algumas coisas, né? Palestra. As pessoas precisam conhecer quem é o Daniel Radar. Então precisamos fomentar isso aí, te convidar para ir em alguns lugares, Faz questão, né? estou à disposição. Cara, precisamos, porque temos que ter esse olhar, não é isso? Sim, com certeza. E, cara, assim, Papo bom, hein? estamos chegando ao final aí da nossa entrevista. Um prazer ter você aqui. Cara, quer fazer algum agradecimento direcionado para alguém? Quer fortalecer alguém? Porque é sempre importante você ter um espaço desse aqui e lembrar, né, de quem está te ajudando no geral. Está disponível para você, pode falar o que quiser, mano. Cara, Peterson, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade, te parabenizar por esse espaço aqui. Você tem revolucionado a comunicação nas periferias, isso aí é uma coisa muito nobre da tua parte. Agradecer a audiência aí de todo mundo que nos acompanhou, que vai ficar registrado esse bate-papo aqui. Exatamente. Quem não conhece ainda um pouco do meu trabalho e puder seguir as minhas redes sociais, porque lá eu consigo fazer uma comunicação mais direcionada a respeito tanto da minha posição política como pré-candidato a deputado distrital, mas inclusive do meu dia a dia na minha comunicação comunitária através do meu perfil Radar Santa Maria Gama. Portanto, o meu perfil pessoal é @DanielRadarDF, Radar mesmo, não é Raad e nem Haddad. Daniel Radar DF. E @Radar Santa Maria e Gama. São os dois perfis que eu tenho atuado muito na região sul do Distrito Federal. E, finalizando essa conversa aqui, peço para vocês aí, ao aproximar aí das eleições, que vocês tenham mais consciência da responsabilidade, pesquisem mais sobre os deputados distritais, sobre os pré-candidatos postos hoje, avaliem o mandato dos eleitos que aí estão, para que vocês tenham a consciência de se vale a pena que eles permaneçam ou que haja uma oxigenação do processo. Esse é um assunto muito sério que vai dizer a respeito dos teus próximos 4 anos enquanto morador aqui do Distrito Federal. Portanto, o que eu peço tenha consciência da responsabilidade. O problema não é dos políticos, o problema é de todos nós. E se a gente não tiver esse cuidado, esse olhar mais criterioso por parte da máquina pública, de como está sendo gasto o dinheiro e dos nossos representantes, o máximo que vai acontecer é mais 4 anos aí do jeito que nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Então, é isso que eu peço para vocês. Boa noite. Obrigado aí pela participação de todos. É isso aí, galera. Ó, e eu já me coloco à disposição para a gente dar aquele rolezinho lá em Santa Maria, mostrar algumas coisas ali, né? Porque aquela galera ali também precisa
de acolhimento, né? E é isso que você faz ali, cara. Espetacular o trabalho desse cara aqui. Agora você imagina esse cara chegando, né? Acolhendo todo o Distrito Federal. Sei não, hein? Eu não sei não. O negócio aqui vai ser tenso, vai ser diferenciado. Então, assim, só tenho a agradecer, né? Uma amizade que está sendo construída aí e faço questão de trazer para o meu ciclo, né, de amizade. E, cara, já faz parte aí de uma voz na periferia. Pode contar comigo aí, né? No que precisar e eu puder ajudar, estarei lá. Pode me chamar também para fomentar os eventos lá. Cara, o que tiver ao meu alcance pode contar comigo, né? Quero agradecer essa galera aí que participou, que vai ver essa entrevista, né? Que está nos apoiando aí. Cola para cá que vai ter muita coisa boa aí durante todo o ano, né? E ele vai estar aqui novamente aí falando de política mesmo, de verdade aí, para falar para vocês aí como funciona, né? Todo o legislativo aí, como funciona essa vida pública. Vou trazer algumas pessoas aí para falar e você já é o meu primeiro convidado a estar aqui novamente para a gente fazer esse trabalho, já iniciando com você, beleza? Muita honra, obrigado. É isso aí, galera. Ó, estamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos, beleza? Bora! Valeu!